Salve galera, sejam bem-vindos ao portal Cultura Nova Olindense. Hoje eu vou trazer uma análise completa do álbum 2026 do Boi de Chão Corre Campo, Amazônia, Terra dos Mil Povos. Mas já vou deixar bem claro que esse vídeo não é válido apenas para dizer qual toada eu gostei mais ou eu gostei menos. Eu quero falar sobre a proposta do álbum, sobre a construção temática, sobre a função de cada toada dentro do espetáculo e sobre aquilo que o Corre Campo pretende defender na arena em 2026. E eu posso adiantar uma coisa: estamos diante de um dos projetos mais consistentes que o Corre Campo apresentou nos últimos anos. Antes de tudo, quero deixar claro que esta é a minha opinião pessoal como torcedor e apaixonado pelo Festival Folclórico de Nova Olinda do Norte. Você pode concordar ou discordar, e esse é justamente o objetivo do vídeo: gerar debate sobre um álbum que já está movimentando a temporada de 2026. O álbum Amazônia, Terra dos Mil Povos chegou cercado de expectativa, porque o Corre Campo vem de temporadas importantes e precisa apresentar um projeto capaz de disputar o título. E ao ouvir as 10 faixas, fica evidente que existe um trabalho de pesquisa, de construção temática e de identidade muito forte. Antes de falar faixa por faixa, é importante entender uma coisa. Muita gente vai olhar para o título Amazônia, Terra dos Mil Povos e pensar que é apenas mais um tema amazônico. Mas não. O que o Corre Campo está propondo aqui é diferente. A floresta não é apenas o cenário da obra. Os povos são os protagonistas. O álbum fala do indígena, do caboclo, do negro, dos rituais, das lendas, dos brincadores de boi, da ancestralidade e da relação desses povos com a natureza. E isso fica evidente ao longo das 10 faixas. Eu acho que essa toada tem uma função muito importante dentro do álbum. Toca esse tambor é uma exaltação à batucada, à galera e ao próprio sentimento de pertencimento ao Boi Corre Campo. Mas o que mais me chamou a atenção nela foi outra coisa. Ela utiliza muitas expressões que fazem parte do cotidiano do caboclo amazônico. São expressões que a gente escuta na rua, nas comunidades e na convivência diária. E isso cria uma conexão muito forte entre o público e a toada. É uma toada que conversa com o torcedor mais antigo, com aquele que cresceu ouvindo essas expressões. E ao mesmo tempo, ela conversa com as novas gerações. Então ela acaba criando uma ponte entre o passado e o presente. E é uma toada que emociona justamente porque carrega a identidade. Essa multidão aqui cantando é apaixonada pelo Corre Campo. É gente de todos os cantos. Nova Olinda vai avermelhando. Prepara aí. E falando em identidade, Corre Pro Teu Amor talvez seja a toada que melhor representa o brincador de boi. Eu sinceramente colocaria essa música como uma verdadeira figura típica regional, porque ela fala exatamente sobre aquilo que é brincar de boi. Ela fala sobre paixão, ela fala sobre correr para encontrar o boi. Ela fala sobre abraçar o boi. Ela fala sobre beijar o boi.
Ela fala sobre felicidade nas comunidades. Fala sobre aquele sentimento que só quem vive o boi consegue entender. E ainda existe aquele momento de desafio diante do boi contrário, algo extremamente tradicional dentro do folclore. Então essa toada não é apenas uma toada romântica, é uma declaração de amor ao ato de brincar de boi. Corre, corre pra beijar o boi, corre nas ruas de felicidade, corre por todas as comunidades, corre no campo, corre vem pra cá, corre pro teu amor encontrar. Corre, corre pra abraçar o boi, corre, corre pra beijar o boi, corre nas ruas de felicidade, corre por todas as comunidades, corre no campo, corre vem pra cá, corre pro teu amor encontrar. Chegamos em uma das grandes produções do álbum. Realeza Vermelha é uma toada simplesmente sensacional. Ela faz referência à batucada, ela exalta o boi corre-campo, mas principalmente faz reverência à rainha dos minerais. E é importante destacar isso. Essa é a segunda grande toada dedicada a Leandra Kalina, enquanto rainha dos minerais. E sinceramente, eu considero uma das melhores toadas de rainha já produzidas pelo Corre-Campo. A construção melódica é forte, a letra é forte, o refrão funciona e ela consegue transmitir exatamente aquilo que uma toada de rainha precisa transmitir: majestade. É uma produção magistral. A palavra da própria toada define muito bem. Ao te ver, a fauna e flora resplandecem, a aquarela em você. Bela rainha, deusa senhora do mineral, mostra pro mundo ver a Amazônia que existe em você. Bela rainha, deusa senhora do mineral. Agora vamos para a Deusa do Escarlate, uma toada de porta-estandarte muito interessante. Ela começa reafirmando o sentimento do torcedor pelo Corre-Campo. Depois faz a exaltação, aguardiando o símbolo do boi em movimento, a porta-estandarte, aquela que carrega o lábaro sagrado, a bela guerreira encarnada, a guardiã da história do boi. A referência ao escarlate também é muito inteligente, porque reforça constantemente a identidade vermelha do Corre-Campo. Agora, sendo bem sincero, eu ainda gosto mais de Porta-Estandarte da Paixão de 2014. Acho que existem outras toadas de Porta-Estandarte no repertório do Corre-Campo que ainda são superiores, mas isso não diminui Deusa do Escarlate. Ela tem crescente, tem explosão, tem emoção e certamente vai permanecer por muitos anos no repertório do boi. Amor, meu grande amor, chega pra dançar, girando a sombrinha, perfume no amor. Meu grande amor, a magia acontece com você na arena. Chega pra bailar. Agora eu preciso falar daquela que para mim é o fenômeno deste álbum, Flor do Campo,
E eu não estou exagerando. Desde os primeiros segundos, ela já me conquistou. Ela começa quase como uma toada de galera. Aquele início já prende o ouvinte. E depois ela se transforma numa verdadeira celebração da cabocla ribeirinha. Fala da beleza, da graça, da leveza. Fala do perfume no ar. Fala da essência da cabocla amazônica. E tudo se encaixa perfeitamente. A melodia, a letra, a interpretação, o refrão. Mesmo sem ser aquele refrão explosivo, ele funciona. O item abraça, a galera canta e tudo acontece de forma natural. Para mim, com todo respeito às grandes produções dos últimos anos, Flor do Campo já entra na conversa como uma das melhores toadas de cabocla produzidas pelo Corre Campo em muito tempo. É uma verdadeira obra-prima. Se Flor do Campo representa a delicadeza da cabocla, Deusa Tribal representa a força da ancestralidade. E isso é o mais interessante. Ela evoca ancestralidade sem se tornar pesada, sem se tornar excessivamente acadêmica, sem perder a musicalidade. Ela fala da mulher indígena guerreira, da força ancestral, da conexão espiritual, da identidade dos povos originários e consegue fazer tudo isso mantendo uma sonoridade envolvente. Para mim, é a melhor toada desse segmento desde Musa Cunhã de 2014. E eu tenho certeza de que Cássia Kemily terá material de sobra para construir uma grande evolução na arena ao som de Deusa Tribal. Deusa tribal, deusa tribal, tua flecha expulsa o mal. Deusa tribal, tua força na flecha que dispara. Deusa tribal, tua flecha dispara, expulsa o mal. Boitatá é, sem dúvida, uma das toadas mais aguardadas do álbum. Primeiro porque trabalha uma das lendas mais conhecidas da Amazônia. Segundo porque tem um refrão extremamente funcional. É aquele tipo de refrão que entra na cabeça e não sai mais. Fogo, fogo, fogo. E justamente por isso, eu acredito que ela vai crescer ainda mais no ao vivo, com a batucada, com a galera, com a alegoria, com a lenda, com os efeitos cênicos. Eu sinceramente acredito que Boitatá pode protagonizar um dos maiores momentos do Festival de Nova Olinda. É uma toada construída para a arena. E quando uma toada consegue unir qualidade musical e funcionalidade cênica, ela se torna extremamente perigosa na disputa. Emerge das sombras a flama voraz. Fogo, fogo, fogo. Emerge das sombras a flama voraz.
talvez a música mais ousada desse álbum e provavelmente a mais histórica, porque estamos falando da primeira grande toada afro dentro do contexto do Festival de Nova Olinda, e isso tem um valor enorme. Quando o tema fala de 1000 povos, não existe como ignorar a contribuição afro-amazônica para a construção da identidade da região. Então o Corre Campo toma uma decisão muito importante para abrir espaços para essa representação, e faz isso de forma brilhante. A batida, os tambores, as palminhas, os rocares, a percussão, tudo conversa com a proposta da música. Tudo reforça a ancestralidade africana. Sinceramente, eu ainda não sei exatamente o que esperar desse momento na arena, mas talvez esse seja justamente o maior trunfo da toada. Ela surpreende, ela foge do comum e ela amplia os horizontes do Festival de Nova Olinda. O instrumento do ogã, para o respeito rufar, todo pra ela com a força dos búfalos, nossa borboleta é olhar. Para o respeito rufar, todo pra ela com a força dos búfalos, nossa borboleta é olhar. Ritual Mariuim talvez seja a faixa mais funcional do álbum. Ela cumpre perfeitamente o seu papel. Tem crescente, tem energia, tem espírito guerreiro, tem potencial ritualístico, mas dentro de um álbum tão forte, ela acaba ficando um pouco atrás das demais na minha avaliação pessoal. E isso não significa que seja ruim, muito pelo contrário. Ela é uma boa toada, mas quando comparada a produções como Flor do Campo, Boitatá, Cavaleiros de Oiá, Tecoá Porã, ela acaba não alcançando o mesmo nível de impacto. Porém, é uma ótima toada de ritual. Dançam os caras de gato, o chavo canta, dança, bate tambor. Dançam os caras de gato, o chavo canta, festeja o grande guerreiro. Espera no terreiro. Voz antiga sussurra, ecoa pelos tempos, implora que não larguemos as raízes. E chegamos à grande síntese do álbum, Tecoá Porã, a toada tema, a música que resume toda a proposta do projeto. Eu admito que existe uma quebra melódica no refrão, que inicialmente me chamou a atenção, mas quanto mais ouvi, mais ela me conquistou, porque a força dela está na mensagem. Tecoá Porã é uma toada extremamente atual. Ela fala exatamente daquilo que o tema pretende defender. Ela fala dos povos originários, ela fala dos povos negros, ela fala da cultura cabocla, ela fala da floresta, ela fala da convivência harmoniosa entre o homem e a natureza. Ela fala da preservação. Ela fala da Amazônia viva. Não da Amazônia como cenário, mas da Amazônia como lar, como território de resistência, como território de diversidade, como território de pertencimento.
E se o espetáculo conseguir traduzir tudo aquilo que Tecoaporã propõe, eu não tenho medo de dizer, nós podemos estar diante de uma das melhores apresentações do Corre Campo dos últimos 10 anos. Músicas descidas do céu, Tecoaporã, a grande mãe nos deu. Aivu, Avageroqui, Emboraí, amor incondicional. Nesta terra de mil povos, o encantado nasceu em Nova Olinda. Depois de ouvir cada faixa, analisar a proposta do álbum e entender a mensagem que o Corre Campo quer levar para a arena, eu chego à conclusão que a Amazônia, Terra dos Mil Povos, não é apenas um álbum de exaltação ao boi. É um álbum sobre identidade, pertencimento e resistência cultural. O Corre Campo conseguiu reunir cultura indígena, afro-amazônica, cabocla, lendas da floresta, paixão pelo boi e a valorização dos itens em um único projeto. Nem todas as toadas têm o mesmo impacto, mas praticamente todas cumprem uma função dentro da narrativa. E isso faz deste álbum um dos mais equilibrados e conceitualmente fortes da história recente do Corre Campo. Se a arena conseguir traduzir tudo aquilo que a música está prometendo, eu realmente acredito que estamos diante de uma das apresentações com maior potencial de marcar a história do Festival Folclórico de Nova Olinda do Norte. Prepara aí, puxa o ar, que o meu boi vai passar. E eu vou atrás do meu boi, onde ele for vou dar lá. Agora resta uma pergunta: o espetáculo conseguirá transformar toda essa força musical na arena? Se conseguir, o Corre Campo não estará vindo apenas para participar, estará vindo para disputar o título. Eu sou Antony Barga. Este foi o Portal Cultura Nova Olindense. Deixe seu like, inscreva-se no canal e comente aqui embaixo qual foi a sua toada favorita do álbum Amazônia, Terra dos Mil Povos. Até a próxima!